Ouvi dizer que o clube acabaria, era o que queria essa mídia suja. É, meus amigos, essa música que nós cantamos tanto em 2024, uma música que faz tanto sentido, ela volta à tona agora em 2026. Estamos aqui falando exatamente no dia 17 de março de 2026 e ela faz muito sentido. Porque o que a gente está ouvindo é que o Botafogo está num limbo e que não restam muitas opções. Botafogo que tinha até ontem para poder pagar a parcela, a segunda parcela ao Atlanta United pela a dívida do Almada, se não, poderia ser acionado na FIFA e sofrer um novo transfer ban. Botafogo que também acertou a contratação do Caio Roque, não é o Caio Jorge nem o Vitor Roque, é o Caio Roque, lateral da Portuguesa de São Paulo. Botafogo que, se fosse pelo John Textor, já teria demitido Martin Anselmi. Botafogo que teve o Danilo convocado ontem para a seleção brasileira, para o amistoso, né, da data FIFA. Última convocação antes da convocação definitiva. Teve Luiz Henrique também, enfim. Tudo isso e muito mais depois que você se inscrever, você curtir, você compartilhar este vídeo, né, que a gente consiga chegar, né, na nossa meta aí que a gente tanto deseja. Vou rodar a vinheta e já volto com mais opinião sobre todas essas informações. Meus amigos, ontem era o prazo máximo para que o Botafogo acertasse a segunda parcela, né, com o Atlanta United pela dívida do Almada. Ao que trouxeram de informações, tanto o TE, tanto o Medeiros, o Ricardo Azambuja, o próprio Danilo Gentili, é que o Botafogo não tem dinheiro em caixa para pagar essa parcela. O Botafogo não tem essa verba em caixa. E que John Textor estaria em conversas, né, com o Atlanta United para pedir uma prorrogação deste prazo, né, prorrogar o prazo, né, que já foi dado, enfim, para poder conseguir quitar. Botafogo que pegou um dinheiro emprestado como troca em ações em que os emprestadores, né, virassem acionistas, até porque o juro era exorbitante, 200%, né, em cima daquilo que foi pego. E ao que tudo indica, o Botafogo já utilizou todo esse dinheiro, inclusive com o salário do jogador. Botafogo que, ao que tudo indica, está com direito de imagem atrasado. Botafogo que tem um associativo fraco e que só pensa nele mesmo. Botafogo que está de mãos atadas a John Charles. Por que está de mãos atadas? Porque quando o associativo aceitou que o dinheiro entrasse, o dinheiro que o Textor tinha arrumado com os investidores, com aqueles juros altíssimos, com a intenção de fazer esse dinheiro não ser pago pelo Botafogo, mas transformar os investidores em acionistas da SAF do Botafogo, quando o Botafogo Associativo aceitou pôr esse dinheiro entrar, e foi o que acabou com o transfer ban naquela época, há um mês atrás, naquela época, o Botafogo disse claramente que concordava com os investidores serem sócios majoritários, né? Majoritários não, serem sócios juntamente a John Textor da SAF do Botafogo. Botafogo que, mais precisamente dizendo, John Textor que ainda vive o imbróglio com a Ares, vive o imbróglio com a Eagle, nessa questão de quem é, quem não é dono do Botafogo, quem que vai colocar o negócio na mesa. Então, meus amigos, não tem muito o que ser feito. O associativo não pode impedir John Textor de colocar novos investidores como sócios, né? Os investidores que aportaram dinheiro no Botafogo. O Botafogo que não tem dinheiro em caixa. O Botafogo que precisa de dinheiro em caixa para respirar. Tudo aquilo que a gente pensou que não viria mais como SAF, a gente está vendo. E pior ainda, porque pelo menos quando não era SAF, a gente não sofria transfer ban. Agora a gente está sofrendo transfer ban. Pode sofrer. Muito provavelmente a gente vai entrar na lista do transfer ban novamente, pela terceira vez. Aí pode pedir música no Fantástico. Tudo isso é muito ruim, porque a gente tá atrás de um goleiro, há conversas aí com o Tadeu. Então, assim, e aí? O que o associativo pode fazer? Nada. Nada. Por que não pode fazer nada? Porque ele aceitou o dinheiro quando o John Textor quis. E com isso, ele abriu a porteira pro Textor fazer o que ele queria fazer. E aí? Quem vai pagar essa conta? E aí, da onde vai entrar dinheiro? É um limbo tão grande. Eu não gravei vídeo no domingo, não gravei vídeo na segunda, depois da derrota do Botafogo pro Flamengo, porque aquilo ali pra mim foi uma afronta. O Botafogo que perdeu pro Flamengo do jeito que perdeu, eu não quis gravar vídeo, como eu tava falando. Não quis gravar vídeo no domingo, não quis gravar vídeo na segunda. Por insanidade mental mesmo, pra mim ficar bem tranquilo e, enfim, acho que não compensava eu me estressar. Mas a situação agora é mais crítica. Pensa comigo, não sou fã do trabalho do Martin Anselmi, mas pensa comigo, o Botafogo do jeito que tá, com a credibilidade que tem no mercado,
mercado. Manda, pela ideia e responsabilidade do John Textor, manda Martin Anselmo embora. E entra no transfer ban. Quem vai assumir o Botafogo? Rodrigo Belão. É um cara que tem nosso respeito. Um cara que mostrou que sabe ser profissional. Mas quem me garante? Como é que eu jogo a responsabilidade de um time profissional, um campeonato já correndo solto, em cima do Rodrigo Belão? E se o Botafogo entra no transfer ban de novo, eu não vejo como é que o Botafogo vai sair. Aí entra no transfer ban, na ideia do Textor, mandando o técnico embora, sem um goleiro, porque tá nítido. O terceiro goleiro nosso do ano passado, terceiro goleiro, é o nosso titular. É o nosso titular. O nosso atacante, de 15 milhões de euros, não faz gol. Um ponta esquerda tem feito o papel dele. E diga-se de passar, tirando as finalizações, mas a mobilidade e a dinâmica que ele dá pro jogo é muito melhor. Então, meus amigos, o Botafogo ouvi dizer que o clube acabaria. E são boatos fortes. São boatos fortes. Justo na vez do Lyon ajudar a gente não tem o Lyon. E o que me grila com isso tudo é porque o Botafogo fez caixa demais em 2024. Tornou fazer caixa em 2025 com o Mundial. Era para que a gente tivesse bem das pernas, igual o Fluminense tá. Com as contratações que o Fluminense fez. Não são contratações fenomenais, fora da curva, mas são contratações que fazem diferença. Estão deixando o time competitivo. E o Botafogo não tem real, cara. Não tem um real no caixa para poder pagar as parcelas. E as outras parcelas que vão chegar? Cara, é complicada essa situação. É de dar raiva, é de dar nojo. O que John Textor tem feito com o Botafogo. Pelas suas convicções, pela sua maneira de investir. Não existe isso, cara. Socou o dinheiro todo no orifício rugoso do Lyon. E a gente está sem nada. Temos um elenco aparentemente bom. Mas, cara, a gente precisa de um ambiente saudável. Enfim, foi mais que um desabafo aqui, porque a gente não sabe que caminhos e que rumos vai tomar. O que a gente sabe é que existem dois caminhos. Os investidores se tornarem sócios. Senão o Botafogo não tem dinheiro para pagar eles, não tem dinheiro para pagar a Transferban, vai entrar no Transferban de novo. E vai vir outras dívidas também que ainda tem para ser pagas, né? E o Botafogo tem algumas outras contratações que são empréstimos. Então, no final do ano, a gente não tem mais. Nem começou a fazer efeito ainda, mas enfim. Júnior Santos, não vai ter Ferrarese, não vai ter... Não sabemos se vamos continuar com Alex Telles, não sabemos se vamos continuar com o Alexander Barbosa, que, diga-se de passagem também, né? Tá, como diz aquele ditado, cagando no pau do palhaço, né? Com esse destemperamento dele. Não sei se vão renovar. Danilo, muito provavelmente, no meio do ano não fica. Ainda mais se for para a Copa e fizer uma Copa um tanto quanto interessante. Montoro, também não sei se fica. Temos umas novidades boas, né? Medina, a gente já viu que o cara tem sangue nos olhos, enfim. Botafogo, meus amigos, vive essa incerteza. E mais do que nunca, é uma incerteza muito pior do que a gente teve no ano passado. Muito pior. É uma incerteza muito grande. E isso não tem jeito, isso afeta dentro de campo. Botafogo que viaja hoje para São Paulo para pegar o Palmeiras amanhã. Dizem que amanhã é o teste de fogo para o Martin Anselmo. Dizem. Concordo com o que o Martin Anselmo tem feito? Não concordo. Acho prudente demiti-lo agora? Não acho prudente. Porque não tem dinheiro, ele não tem credibilidade e a gente vai buscar quem para ser técnico. Essa é a verdade. Comenta para mim aqui qual que é a sua opinião diante de tudo isso. Quero ver sua opinião. Botafogo anunciou ontem, lateral, Caio Roque, que veio da Portuguesa por empréstimo. É uma promessa que o Botafogo está buscando. Botafogo que ainda busca outras posições, mais precisamente, de forma mais rápida e de forma mais urgente, um goleiro. Dizem conversas aí que o Botafogo já está em contato com o Tadeu. Parece que o Tadeu já gostou da proposta. O Botafogo entra em contato agora com o Goiás, tentando oferecer 3 jogadores, que não foram colocados ainda aí o nome dos 3 jogadores. Provavelmente é ser jogador da base, para que o Tadeu venha. Seria a minha primeira opção no gol? Não seria. Eu não gosto da estatura do Tadeu. Mas o Tadeu é um goleiro que vai completar praticamente 400 jogos com a camisa do Goiás. É um goleiro que tem segurança. É um goleiro que tem uma mobilidade muito boa. Então, meus amigos, vamos ver quanto tempo a gente tem ainda para contratar antes do transfer ban chegar, porque eu acho que é quase inevitável que ele venha. Vamos ver o que reserva amanhã, qual que é a postura do time amanhã. Amanhã que o Botafogo não entra com o Alexander Barbosa, não tem o Alan também e não tem o Martin Anselmo na beira do campo. O Martin Anselmo foi suspenso também por levar um cartão amarelo após o jogo, após reclamação contra o Daronco. Vamos ver o que nos aguarda. A torcida jovem do Botafogo foi ontem lá no CT, conversou com o Alessandro Brito, conversou com o Joel Carli. Tem até uma nota, vou deixar a nota aí para vocês aí na tela aí. Então assim, a torcida tem feito a sua parte, tem cobrado, tem manifestado, mas é coisa que não cabe mais à torcida, é coisa que não cabe a mim, a você. O que a gente pode é conversar, trocar ideia e esperar para ver. O associativo não bota as caras, ninguém fala nada. John Textor só aparece para fazer live, né, nos canais de mídia independente. E quando fala é muito sorrateiro, é sempre otimista, não vai dar certo, as coisas estão
estão caminhando, promessas e mais promessas. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é o Botafogo no Z4 do Brasileiro, Botafogo que saiu da Libertadores. Então, meus amigos, nos resta esperar, rezar, não sei qual que é a sua crença, mas reza aí. E vamos ver o que a gente vê amanhã contra o Palmeiras, o que o Martin Anselmo vai colocar em campo, se ele vai entrar ainda com a nhaca do Arthur Cabral, ou se ele vai colocar o Júnior Santos de falso 9. A gente não sabe, vamos descobrir amanhã. Esse foi meu desabafo, dependendo do que for o momento de hoje. A gente traz novas atualizações aqui para vocês, até mesmo se o Botafogo entrar no Transferban, ou se tiver algum avanço na questão do goleiro. Te vejo no próximo vídeo. Antes, peço para que você se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa aqui seu comentário, seu desabafo. Vamos bater essa meta aí de 200 inscritos. Um beijo no seu coração e vamos encerrar aqui hoje sem fogo, só. Até mais. Fui!